Olá, neste vídeo será introduzido o diagrama pH e também os ciclos de refrigeração tanto de simples como duplo estágio teóricos. Quando necessitamos efetuar um estudo, é necessário ter uma série de dados de modo a calcular as informações que precisamos. Isso é feito através de algumas formas, por exemplo, através de tabelas termodinâmicas, através de softwares dedicados para isso ou também com o uso de diagramas. Aqui está sendo apresentado o diagrama pH, onde na sua ordenada existe a pressão e na abscissa a entalpia específica, que possui unidade de kJ por quilo, ou seja, energia por quantidade de massa. Aqui, esta curva ela é característica para cada fluido. Por exemplo, aqui é uma curva aproximada do fluido refrigerante amônia. Nessa região esquerda do diagrama, nesta linha deste lado aqui, existe a presença de líquido saturado em cima dela. Do outro lado, na região direita aqui, em cima desta linha, há a presença de vapor saturado. E entre essas duas linhas existe o ponto crítico, que é justamente o último ponto onde existe distinção entre essas duas fases. Caso o ponto que seja estudado ou que é necessário visualizar no diagrama esteja situado nessa região, então o fluido vai estar como líquido subresfriado. E mais aqui à direita, se tivermos um ponto nesse diagrama, o fluido estará como vapor superaquecido. Entre essas duas linhas vai existir justamente a região de mistura, onde vai haver a presença, por exemplo, de amônia tanto no estado líquido como no estado de vapor. Nesses diagramas existem também a presença das outras propriedades apresentadas anteriormente, como por exemplo, a temperatura vai ter uma linha característica dessa forma. Já o volume específico será apresentado por seus diferentes valores mais ou menos nesse formato. E aqui por último a entropia. Todas essas propriedades que foram mostradas no vídeo anterior. Essa aqui é uma imagem de um diagrama real de pressão e entalpia para amônia. Aqui existe então a pressão em bar e aqui a entalpia em kJ por quilo. Aqui é mostrado uma série, por exemplo, de temperaturas, uma série de valores de volume específico, diferentes valores de entropia e também aqui é apresentado a linha referente a título, desculpa. Então aqui estão os valores de título. Quanto mais próximo dessa região meu ponto de análise estiver, mais próximo ele terá do valor de zero, e quanto mais à direita, mais próximo do vapor saturado, mais próximo de um valor igual a 1. Qual é a vantagem de um diagrama pH? O diagrama pH ele tem vantagem que é possível construir o ciclo de refrigeração de uma forma simples em cima dele. Consequentemente, é possível visualizar melhor cada processo referente a este ciclo. Apresentando então o ciclo de refrigeração de simples estágio. Aqui é mostrado os principais 4 componentes necessários para existir um ciclo de refrigeração. O evaporador, por onde o calor advindo do ambiente ou do produto do que se deseja resfriar entra no interior do ciclo de refrigeração. Em seguida, a presença do compressor, no qual vai efetuar a elevação da pressão e a movimentação do fluido. Aqui o condensador, onde irá rejeitar esse calor entrado no evaporador, mais o calor referente à compressão para o meio externo. E por último, o dispositivo de expansão que irá efetuar o rebaixamento da temperatura até a pressão de evaporação. Então, esse ciclo de refrigeração, ele esquematicamente fica demonstrado da seguinte forma em um diagrama pH. Bom, vamos olhar então processo por processo. Processo 1.2. Processo 1.2 é a compressão isentrópica. Se você se recorda, no vídeo anterior foi apresentado esse conceito, ou seja, considerado que durante todo o processo de compressão a entropia se mantém constante. Então, o compressor vai comprimir da pressão de evaporação, que é referente a esta pressão aqui, até a pressão de condensação, que é essa do superior. Normalmente começamos a traçar um ciclo de refrigeração traçando justamente essas duas pressões de trabalho. Aqui
na entrada do compressor existe a presença de vapor saturado. Repare que o ponto está bem em cima aqui dessa linha de vapor saturado. E na saída do compressor existe a presença de vapor superaquecido. Aqui a temperatura da amônia, por exemplo, vai estar superior à temperatura de saturação, que seria essa. Então, este é o processo de compressão. Em seguida, começa o processo de condensação, onde ocorre a rejeição de calor. Então, o fluido refrigerante, ao entrar no condensador, ele possui uma temperatura maior que a temperatura de saturação. Então, ele inicialmente irá perder temperatura até entrar neste ponto, onde começará a mudar de fase durante todo esse processo. Aqui, título igual a 1 até título igual a 0. Então, na entrada do condensador, a presença de vapor superaquecido e na saída, num ciclo simples, como mostrado aqui teórico, a presença de líquido saturado. O processo a seguir é a expansão. Neste caso, também como apresentado anteriormente, o conceito isentálpico. Repare que a entalpia durante esse processo ela se mantém constante, por isso expansão isentálpica. Então, o fluido vai da pressão de condensação até a pressão de evaporação ao passar por esse dispositivo. Aqui ele está como líquido saturado e aqui repare, este ponto está justamente entre as duas linhas. Consequentemente, aqui a presença de mistura, líquido mais vapor. E por último, vai ser justamente a entrada de calor no sistema de refrigeração. O fluido entrará no evaporador e o líquido irá mudar de fase continuamente até ter na saída do evaporador a presença apenas de vapor saturado. Agora aqui, aproximando um pouco mais de um ciclo de refrigeração industrial, já existem mais alguns equipamentos, como o separador de líquido e também características de um sistema inundado aqui no evaporador. O processo ele é basicamente o mesmo. Então, o compressor aqui, parafuso, mostrado esquematicamente, vai aspirar vapor saturado, referente a este ponto 1, do separador de líquido, que possui, como também mostrado, as duas fases. Ele irá aspirar e comprimir, aqui repare, existe uma linha de entropia constante, para justamente criar esta linha aqui, do processo 1 para 2 até o condensador. Aqui também é possível ver que a temperatura é referente a 90 graus, ou seja, a temperatura é maior que a temperatura de saturação para essa pressão, que é 35. Então, no processo inicial no compressor, irá ser efetuado justamente esse rebaixamento de temperatura. Ao longo que passa pelo condensador, de 2 até 3, de 2 até a saída aqui 3, o fluido irá mudar de fase quando entrar nessa região e aqui estará como líquido saturado. Depois de passar pelo recipiente de líquido, irá se direcionar para o dispositivo de expansão, onde irá fazer justamente aquele processo isentápico mostrado anteriormente, de 3 para 4. Repare um aspecto bastante importante. Esse processo aqui, como vimos, ocorre também, existe a presença de vapor saturado. Essa formação de vapor que ocorre durante esse processo de expansão justamente é o chamado flash gas, que acaba sendo mais uma carga para o compressor aspirar. Por fim, olhando apenas agora para o lado do evaporador, que seria outro circuito do fluido refrigerante, aqui a amônia, o que vai acontecer? O fluido que será mandado pelo evaporador será utilizado aqui da região de baixo do separador, onde estará nessa condição de líquido saturado. Então, ele irá succionar, irá mandar líquido comprimido, líquido saturado em função do processo de compressão. Não vamos se preocupar com isso agora, nessa condição 5 linha. E aqui vai sair a condição de mistura, mas maior a condição ainda de líquido, a presença de líquido, visto que geralmente esses sistemas são sobrealimentados. O ciclo de refrigeração de duplo estágio, ele também funciona basicamente como o anterior, só que agora ele faz o processo de compressão de duas formas.
O ciclo de duplo estágio ele é utilizado normalmente quando é preciso trabalhar com grandes relações de compressão. Por exemplo, se eu preciso utilizar menos 45 na temperatura de evaporação para um túnel de congelamento, e a pressão de condensação que eu posso trabalhar 35 é mais econômico, mais eficiente energeticamente operar com um ciclo de duplo estágio, ou também quando é necessário duas temperaturas de evaporação, como por exemplo para atender máquinas de gelo, câmaras de resfriado, enfim. Então, aqui começando novamente, o compressor de baixo irá succionar aqui da região líquido saturado, referente à pressão de menos 45 graus Celsius, irá comprimir, só que não agora mais para o compressor. Aqui a gente repara a linha também de isentrópica de compressão, ele não vai comprimir mais para o condensador, desculpa, ele irá mandar para o separador de líquido de alta ou resfriador intermediário, como preferir. O vapor superaquecido, aqui ó, vapor superaquecido será resfriado dentro deste equipamento. Já o compressor de alta vai aspirar justamente deste separador a uma pressão mais elevada, por exemplo, referente à temperatura de menos 10 graus Celsius, também vapor saturado em outra condição, irá comprimir até a pressão de condensação, dada aqui pelo ponto 4. Ocorrerá o processo de condensação e após sair o recipiente de líquido, o fluido também sofrerá o processo de expansão de 5 para 6 e depois o separador de líquido aqui de baixa, ele receberá o líquido advindo desse separador de líquido de alta. Então ele vai pegar justamente aqui na parte inferior líquido saturado, referente à pressão de menos 10, e passará também pelo processo de expansão, como demonstrado aqui, e se dará o início do ciclo novamente. Aqui não foi mostrado a parte dos evaporadores, de modo a simplificar um pouco o layout. Então, nessa aula foi introduzido o diagrama pH e sua importância e quais são as suas principais linhas, de modo a determinar os valores de propriedades, e como é que é o funcionamento de um ciclo de simples estágio e duplo estágio teórico, também apresentado para um contexto de refrigeração industrial. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.